Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 7/4 de 2023, sexta-feira da Paixão, vamos refletir João, capítulo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa começar a nossa reflexão. É um evangelho longo, muito grande, mas aqui nós vamos ver todo o sofrimento, a paixão e a morte de Cristo Jesus por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Uma paixão que nos abre a graça da misericórdia do Pai. Uma paixão que nos salva, uma paixão que nos liberta de todo o mal. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Para que possamos começar a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente do Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço do pontífice e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me destes, não perdi nenhum. João 17:12. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, dissipando-lhe Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o meu pai me deu? Então a corte, o tribunal e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que só um homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entregou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não o sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, sacerdotes e da sua doutrina. Respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei nas sinagogas e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Porque aqueles que ouviram o que lhes disse
Eles sabem o que eu ensinei. A essas palavras, um dos guardas dos presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, provai-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não tive eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Na casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não o entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazei contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Mateus, capítulo 20, 19. Pilatos entregou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu: Dizes isto por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram a ti. Que fizeste, meu Jesus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou. E para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Tudo que é da verdade, ouve a minha voz. Disse Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não achei nele crime algum. Mas é costume entre vós que, pela Páscoa, vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solteis o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram dos espinhos uma coroa e puseram sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não achei nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Falou-lhes Pilato: Tomai a vós e crucificai, pois eu não achei nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Então, novamente no pretório, e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes?
Não sabeis que tenho o poder de te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem poder maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque tudo que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilato trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca de hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Então consigo Jesus, ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Eles o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus fora crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus. Mas sim, este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Disse depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e foram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não as rasguemos, mas deitemos sobre ela sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21:19. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixaram numa vara de isopo. Chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegaram, porém, a Jesus, como o vissem já o morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água.
O que foi testemunhar desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12:46. E diz em outra parte a Escritura: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando uns 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em manto com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que foi crucificado, havia um jardim, e no jardim uma sepultura nova, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eis aqui o relato de João sobre a entrega de Jesus, a traição, sobre como o povo judeu, o que fizeram com Jesus, Pilatos, a sua atitude, a crucificação e a morte. O que é amor? Meus irmãos, dar a vida pelo outro, não há amor maior. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Ele, sabendo de tudo que ia passar, sofreu, foi humilhado, não foi simplesmente levaram, entregaram e mandaram matar. Não, ele foi flagelado, viram nele, foi maltratado de todas as maneiras. Mesmo assim, com todo esse sofrimento, sabendo que ele ia morrer, ele se deu por nós. Jesus se entrega para nos dar a salvação. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Temos a salvação. Jesus, ele nos redime. Pelo sangue de Cristo, o Pai, que é pura misericórdia e amor, volta e nos dá a graça de voltar a participar da família, a participar do reino de Deus. A cruz é vitória. A cruz é salvação. João, capítulo 3, 16 e 17. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado.